Está começando mais um episódio do ADCast da Assembleia de Deus Missério Belém em Piracicaba. Direção-geral, Pastor Irineu Lima Pereira. Estamos aqui nos estúdios do ADCast e estamos com uma convidada muito especial. Hoje estamos recebendo a nossa amiga e irmã em Cristo, Tamires Leal. Tamires, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Joyce. É sempre um prazer conversar com você. É um prazer nosso. Inclusive, já quero dar um spoiler aqui da nossa conversa. A pauta hoje é muito polêmica para a atualidade. Mas eu acredito que de suma importância para as mulheres cristãs, não só para as mulheres cristãs, mas para toda a igreja. E nós vamos estar falando sobre o movimento feminista e os impactos na vida da mulher cristã. O quanto que nós precisamos refletir sobre essas coisas nos dias de hoje. Tamires, conte um pouco para nós sobre você, quem é a Tamires, se é casada, se tem filhos. Joyce, eu já queria, desde já, deixar bem claro que eu não sou uma especialista no assunto do movimento feminista. Embora eu já esteja estudando por volta de 4 anos sobre esse tema, nós não temos muita disposição de tempo para dedicar, aos estudos. Eu venho estudando o movimento há 4 anos, mas eu queria deixar claro aqui que o que eu vou expor, as minhas opiniões, é realmente sobre a minha vivência. Uhum. Eu sou casada há 16 anos com o Diogo Leal, tenho 2 filhos. O primogênito é o Mateus, tem 4 anos, e a minha pequenininha tem 1 ano e meio. Uhum. E desde que o Mateus ele surgiu na minha vida, muita coisa mudou. Então, vou trazer bastante o tema maternidade aqui na nossa conversa. Que legal. Então, todo o assunto vai ser mesmo voltado para a minha experiência de vida. Uhum. Porque eu não posso mesmo deixar de falar que eu não sou uma especialista no assunto. Uhum. Ela não é uma especialista, mas vamos fazer um adendo, né? Já está estudando há 4 anos. A Tamires, na verdade, já está sendo bastante humilde, eu a conheço, a gente sempre conversa sobre essas pautas. E também é claro que tudo que nos cerca, o entorno da nossa vida, nos traz experiência, né? E também nos motiva a estudar, pesquisar, para que a gente possa refletir e tomar decisões importantes. Eu acredito que não for diferente para a sua vida, Tamires? E, Tamires, você há quanto tempo casada já? 16. 16 anos, que bacana. Bom, já que você já iniciou falando acerca dos estudos, quando que você se deparou para estudar sobre o tema movimento feminista? Bom, vamos lá. Eu nunca fui de me dedicar muito aos estudos antes da maternidade. Como eu disse, a maternidade mudou muito o foco, porque eu me vi numa situação em que eu precisava entender um turbilhão de pensamentos que foi surgindo. Nós vamos ver que existe 2 Tamires, uma antes da maternidade e uma depois. Essa pré-maternidade, essa minha versão pré-maternidade, ela não era uma pessoa dedicada aos estudos. Existe uma frase atribuída a John Rockefeller, esse nome é muito famoso, foi o patriarca de uma das grandes fortunas do mundo, e ele investiu grande parte da sua fortuna para influenciar o ensino nos Estados Unidos. E ele disse assim: eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. E quando eu paro para pensar na minha versão pré-maternidade, eu correspondi exatamente a essa frase. Porque a minha vida se resumia em acordar, ir trabalhar. Durante o dia, eu
ficava completamente exaurida mentalmente. Então, quando eu terminava o expediente, que eu retornava para o meu lar, eu já não tinha mais disposição mental nenhuma. Eu estava muito cansada. A mente mais ainda do que o corpo. E nessa situação, eu chegava em casa e tudo que eu fazia era ver um filme, uma série ou ler um livro, todos eles voltados realmente para distrair a Um mente, entretenimento, um né? entretenimento. E nessa fase da minha vida, eu não conseguia dedicar tempo, não tinha carga mental para poder me dedicar a me aperfeiçoar, nem mesmo intelectualmente, e também a minha vida espiritual estava estagnada. E essa Tamires que você está contando é a Tamires antes do casamento ou depois do casamento? Como se deu isso? Como que você se percebeu assim? Depois do casamento, né, porque nessa fase de adolescência, da juventude, eu só me dedicava o principal propósito era realmente estudar, ter uma carreira. Então, quando me casei e realmente agora eu tinha um lar para me dedicar e saía do meu lar para trabalhar, e essa dedicação ao emprego, né, ao meu trabalho, à minha carreira, já foi deixando de lado aquele princípio de ter uma vida intelectual. Então, eu abandonei realmente depois do casamento. E quando eu estudava, quando eu fazia algum curso, eram todos voltados para um aprimoramento no serviço que eu tinha, né, na minha carreira. E nessa fase da minha vida eu fiquei estagnada. E foi assim durante o casamento. Eu casei aos 21 anos até aos 30. Aos 30 anos foi chegando a consciência de que eu já não estava mais tão nova e fui confrontada com a ideia: quando é que eu vou ter filhos? Tá. Então, se levou 9 anos para você ter essa percepção e pensar sobre a questão da maternidade. Sim, aos 30 anos comecei a pensar. Até então eu não tenho filhos e conforme foi passando o tempo, a maternidade foi ficando cada vez mais distante. Entendi. Mas era uma decisão sua não pensar em ser mãe depois de pouco tempo de casada? Ou você não, de fato, era um projeto do casal? Porque hoje muitos casais acabam planejando em não ser pais, né? Ou, de repente, serem pais após um período. E como que foi isso para você e o seu esposo? Durante o noivado, eu e agora, então, meu esposo, nós conversamos, chegamos até a falar: olha, pelo menos 2 filhos, né? Se Deus quiser, um menino, uma menina. E nós nos casamos com o propósito de aumentar a família. Mas já com esse propósito bem delimitado. Não ter uma família grande. 2 filhos já era o suficiente. Assim nós resolvemos. Mas durante a fase de noivado, eu recebia conselhos, e até mesmo da minha mãe, que falava: não tenha filhos precipitadamente, tão logo. Espere aí uns 5 anos e aproveite a vida a 2, porque ela dizia bem assim: filhos acaba com o casamento. Uau! Aproveite bem a vida antes de ter. Então, eu internalizei muito esse conselho. Entendi. E eu realmente entrei no casamento com a ideia: em 5 anos, pelo menos, eu não vou ter os filhos. E por que será que a sua mãe te deu esse conselho, né? Ela não te disse para não ter filhos, mas ela te disse para que você esperasse o tempo certo. Ela tinha alguma preocupação? E por isso que ela considerou importante te aconselhar dessa forma? Olha, meu pai, se dependesse dele, ele teria um time de futebol. Vocês são em quantos irmãos? Sim, nós somos em 5. Ok. E a minha mãe realmente... Pelo menos metade, né, de um time. E assim foi, ela teve os 5 filhos e ela se dedicou completamente à família. Então, ela não saiu para trabalhar, do seu lar para trabalhar. Ela via as irmãs dela prosperando nas suas carreiras. E eu vejo que ela tinha uma certa dificuldade em se ver
no papel de dona de casa exclusiva, enquanto ela via as suas irmãs e as outras mulheres na sociedade desenvolvendo carreiras, né? E eu acho que isso formou um pouco o pensamento. Minha mãe também vem de uma época, e quando a gente estuda o feminismo, vai entender que ela cresceu exatamente onde o feminismo começou a tomar mais espaço. Nós estamos falando mais ou menos na década de 60. Ok. Então, nesse período, realmente, os pensamentos feministas foram adentrando na mentalidade das mulheres. E eu acho que toda essa bagagem de a sociedade fazer com que a mulher entenda que aquela que se dedica ao seu lar e aos filhos é um tanto inferior para aquelas que se dedicam que dedicam à sua carreira, isso foi deixando ela um pouco, como eu diria, ressentida nessa dedicação aos filhos. E aí ela passou isso, né, como um conselho para mim. E eu também adotei. Falei assim, não, por enquanto, não. E eu queria muito ter o controle também certo, do momento certo. Apesar de ouvir tanto que filhos é uma questão de Deus. É Ele quem dá. E é Ele que traz as providências. Mas faz parte da minha personalidade esse controle. E conforme o tempo foi passando, passou-se os 5 anos. E eu... Então analisei e vi que não era o momento certo e eu fui postergando. E quanto mais eu postergava, mais pensamentos intrusivos entravam na minha cabeça. Eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria ser uma mãe, uma boa mãe. Mas por qual motivo você chega a pensar sobre isso? Você percebia as outras mães, de repente familiares? Ou você olhava mais para si do que para as demais mães, entende? Porque muitas vezes nós somos mulheres, nós somos especialistas em nos compararmos. Você está dizendo, né? Você trouxe um relato muito interessante sobre a sua mãe, sobre essa comparação que ela fazia, consciente e inconscientemente, acerca das irmãs que ascederam profissionalmente, né? Enquanto ela estava no lar. E você se deparou também com essas comparações no sentido da questão da maternidade? Se daria conta de ter filhos? Eu aprendi no meu modelo familiar, como minha mãe ficou em casa, eu aprendi que aquele era o modelo correto. Porque filhos precisam de dedicação de tempo e de atenção. Entendi. E como eu disse, eu vivia exausta. Eu chegava completamente esgotada do serviço. E eu comecei a pensar, o que eu vou ter para oferecer para os meus filhos, além de uma mulher extremamente cansada? Porque até então eu não tinha como parar de trabalhar. Ainda mais com filhos chegando ali na equação financeira da casa. E eu pensei, o que eu vou dedicar? Que tempo, que atenção, que cuidado eu vou conseguir dedicar no pouquíssimo tempo que eu vou ter com os meus filhos? Porque eu saía no início da manhã e chegava já no início da noite em casa. E tudo isso me fez acreditar. Eu não tenho tempo, eu não tenho energia. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar. Eu não tenho de onde tirar uma força para ser uma boa mãe. Eu cheguei nesta conclusão. E aí eu fui postergando. E eu falei assim, eu sabia que eu não podia contar com uma rede de apoio, a não ser com creches. Eu sabia que eu não tinha com quem contar caso eu precisasse. E tudo isso formou-se um círculo em volta de mim que parecia que era impossível. Entendo. A maternidade, para mim, parecia intangível. Entendo. Que se eu colocasse uma criança neste mundo, ela não seria bem cuidada. Então, nós vamos ver muitas ideias vindo de fora, falando que filhos é uma grande responsabilidade, que é egoísmo da nossa parte colocar uma criança neste mundo para sofrer, e frases assim, ouvidas repetidamente ao longo de toda a minha vida. Custa caro, né? Custa caro, que atrapalha isso. Então, foi todo um contexto montado ao meu redor que me fez chegar a essa conclusão.
Entendi. E todas as pessoas que tentavam falar para mim que filhos era realmente uma bênção, que era importante se abrir para a maternidade, eu falava assim: ele não entende como é a minha vida. E eu tenho que ser responsável por um ser humano que eu venho colocar neste mundo. Uhum. Será que quando você olhava para sua rotina, você já sentia ela um pouco pesada demais para de repente assumir mais uma responsabilidade, né? De ser mãe, de cuidar, de educar. Você chegou a pensar nisso? Sim, e eu queria fazer bem feito. Uhum. Eu coloquei na minha cabeça de que eu só teria filhos se eu pudesse, pelo menos, ficar os 2 primeiros anos da vida dessa criança dentro de casa para poder criar nos primeiros anos de vida ali, dedicar-me completamente a isso, porque eu não queria colocar numa creche para que pegasse ele ainda bebê, depois de passar o dia inteiro lá, não conseguir nem mesmo dar um pouco de atenção. Porque quando a gente chega em casa, o que acontece, Joyce? Uhum. Tarefas sem fim nos esperando. Uhum. Em tudo isso, eu via, eu não tenho como encaixar uma criança na minha vida. Você, na verdade, estava querendo encaixar uma criança na sua agenda, né? Exatamente. E realmente, não, se a gente parar para pensar, vou colocar uma criança na minha agenda, a gente não vai encontrar agenda, a gente não vai encontrar espaço, né? E muitas meninas talvez estejam se identificando com o seu testemunho e, de repente, ainda não casaram, mas já estão pensando, talvez eu nem vou ter filhos, porque não vai caber na minha agenda, né? Porque a gente quer ter o controle. Foi exatamente o que você disse há um pouco tempo atrás. Ô, Tamires, mas então você tem 2 filhos, um casal, embora passou aí os seus 5 anos, né, de aconselho da mãe. E como que foi? Decidi ser mãe. Já comecei a olhar um pouco, estudar um pouco sobre a questão do feminismo, entender o quanto estava te impactando, ou demorou um pouquinho mais? Demorou 11 anos para eu, depois de 11 anos de casada, que eu resolvi. Porque chegou aí, então, a casa dos 30 anos. Ok. E veio o conhecimento de que eu estava, então, numa fase já não tão mais fértil, que talvez seria muito difícil. É o tempo biológico da mulher, né? Exatamente. Então, diante dessa questão, eu fui conversar com meu marido. O que você acha sobre ter filhos? E ele falava, eu não sinto falta disso na nossa vida. Só que eu tenho receio de que, passado o tempo, a gente não consiga mais ter e venha o arrependimento. E eu já não estava mais naquela faixa propícia. Cheguei à conclusão, e eu sempre falava assim, se Deus quer que eu tenha filhos, Ele vai colocar no meu coração. Eu queria o desejo, a vontade, aquela vontade nasci querendo ser mãe. Ela não veio. Entendi. Na verdade, com o passar do tempo, ela foi cada vez mais se distanciando. E eu costumo dizer que eu cheguei a ser esterilizada, não no corpo físico, mas na minha mente. Entendo. E quando a gente se volta para a Bíblia e vai ver o que Deus pensa sobre ter filhos, eu falei, eu não posso mais me rebelar contra a vontade de Deus. Eu racionalmente entendi que eu precisava me abrir para a maternidade. Então e entregar. Foi uma reflexão de fato racional. Sim, racional. Não emocional como eu esperava. Mais direcionada pela palavra Direcionada, bíblica. sim. Eu realmente resolvi entregar a minha confiança em relação a isso nas mãos de Deus. E quando o Mateus chegou, um pequenininho nos meus braços, começou um turbilhão de pensamentos e emoções, Joyce. Aquele sentimento de que eu posso dar conta, sim. Isso que é o certo, sim. Como que eu pensei que eu não poderia viver essa experiência? Que maturidade veio junto com a maternidade? Comecei a pensar, então, como que tantos pensamentos contrários à maternidade me guiaram por tanto tempo. E eu comecei a ouvir uma frase aqui, uma frase ali, e eu cheguei à conclusão de que pensamentos que eu acreditavam que eram meus eram nada mais, nada menos do que ideias implantadas. Como de não ter filhos, porque o mundo está muito mal, está muito ruim. Como de que eu não daria conta. Como que a maternidade é pesada demais.
ia me tirar muitas coisas. Realmente é muito difícil, mas o que eu ganhei não tem comparação. É como se eu visse, eu falo que era como se eu visse um mundo desbotado e a maternidade me Te colocou trouxe cor. uma lente de cores vívidas. Ai, que lindo. E a maternidade foi me quebrantando nesse sentido. E aí eu pensei comigo mesmo, qual foi a fonte de tanta negatividade em relação à maternidade? Qual foi a fonte tão negativa em relação à confiança em Deus? Então você acabou se fazendo outras perguntas para Sim. tentar trazer respostas para aquilo que você pensava. E aí eu cheguei no movimento feminista. Uhum. Nós escutamos muitas falarem, esse é o meu feminismo. O que eu fui estudar foi as teóricas feministas. E como que as suas ideias impactaram a sociedade. Uhum. E você pode citar algum dos nomes dessas Simone de teóricas? Beauvoir, eu acho que é aquela que mais se destaca. E ela disse exatamente assim, não, a mulher não pode ter a opção de ficar em casa, porque se ela tiver, ela vai escolher por isso. E quando eu me deparo com uma frase dessa, de uma mulher não querendo que eu fique em casa com os meus filhos e que me entregue realmente a confiança no meu marido, eu vejo que esse movimento, ele não trabalha em prol das mulheres, mas numa manipulação para alguma ideia política. Uhum. Ou seja, para uma finalidade. Uma finalidade que não é o bem das mulheres, mas é um bem de um movimento. E se você não serve para este movimento, então você não está protegida. E a outra questão é, o feminismo, ele encanta as mulheres trazendo algumas pautas que parecem boas. O que ele vai falar? O que o movimento vai falar? Nossa, nós lutamos pela igualdade dos sexos. Nós queremos o fim da violência masculina contra a mulher. E nós ficamos encantadas com essa proposta. Elas também usam muito o discurso do direito ao voto, né? O direito ao voto, que a própria Simone de Beauvoir, vai falar que nenhuma conquista feminina foi realmente conquistada por elas, mas que tudo foi uma concessão dos homens. E quando nós vamos estudar, nós vamos entender que realmente foram homens que deram essa possibilidade que eu nem chamo de direito. O voto não é um direito. Ele é uma concessão que foi... todo direito ele vem acompanhado de um dever. Se um homem pode votar, é porque ele tem o dever de servir a seu país numa guerra, como um soldado futuramente. Nós não temos esse dever. Então, se é um direito que não é acompanhado de um dever, é um privilégio. Então, eu vejo o direito ao voto como um privilégio das mulheres, sendo que, se ele não está anexado a algum dever, logo ele não é um direito, ele é um privilégio. Então, esse privilégio foi concedido tanto no Brasil quanto em todos os outros lugares do mundo pelos homens. E isso quem fala é a própria Simone de Beauvoir, uma das principais teóricas do movimento feminista. É bastante polêmico pensar sobre todas essas coisas, porque você está trazendo assunto histórico de pensadores que são propagados pelo movimento feminista propriamente dito, seja o movimento feminista como ativismo e seja aqueles que pesquisam também para falar contra o movimento, né? Trazer a outra faceta, vamos dizer, o lado obscuro do movimento, que ele existe de fato. Mas a gente vai fazer um adendo agora sobre a questão de ser feminista e cristã. Mediante as suas pesquisas, você já citou a Simone de Beauvoir, o que você, quando soa o movimento, a feminista cristã, é coerente usar esse título, feminista e cristianismo? Andam juntos? Não, é impossível. Joyce, uma vez, você que fez faculdade de teologia, uma vez eu vi você estudando sobre teologia feminista. E eu até falei com você, né, Joyce? Como que pode uma coisa diametralmente oposta à outra estarem na mesma frase?
Não, não tem como. Porque o movimento feminista, na sua essência, ele é revolucionário. E contra o que ele quer lutar? Contra o que ele quer essa revolução? É a base cristã da nossa comunidade, do Ocidente, que foi instituído, foi firmado no cristianismo, no pensamento, em toda o pensamento cristão. E quando nós vemos que ele é um movimento revolucionário que combate isso, ele vai querer principalmente minar a família, que é o núcleo ali que Deus criou, que realmente é a base para todas as coisas. E quando eu vejo um movimento atacando a família, seja o casamento, que nós vamos ver que a taxa de divórcios cresceu muito. Assustadoramente. A revolução sexual também usada para isso. E aí, por fim, o aborto. Então, tudo isso, ele vem como base do feminismo para revolucionar a nossa sociedade. Não tem como colocar os dois lado a lado. Mesmo porque tudo aquilo que nós achamos que um movimento feminista traz de benéfico, nós podemos encontrar no cristianismo. Uma vez que você é cristã, nenhum outro movimento ideológico é necessário na sua vida. Nenhum outro. Ora, se você é contra a violência contra a mulher, sendo cristã, você vai ser contra a violência. Não precisa de um movimento para estabelecer isso na sua vida. Perfeito. Porque Cristo já nos ensina que nós somos seres pacíficos. Que nós não vivemos pela espada. E não há nada no feminismo que venha oferecer de bom que o cristianismo já não proporciona. Como método, como forma de viver, como forma de pensar. E as partes negativas realmente minam a vida da mulher. E quando eu olho para a minha vida e vejo, eu pensava assim, mas não é assim que a Bíblia ensina. Primeiro, em relação à união do casamento, o matrimônio. Joyce, quem de nós dentro da igreja não pensamos, não ficamos receosas em nos entregar por completo a confiança total em nossos esposos? Sempre fica aquele pezinho atrás. E se? E se der errado? E se der errado? E se chegar a um divórcio, né? Isso é um fato. E quando eu me casei pensando o seguinte: bom, eu preciso entrar num casamento com curso superior, com empregada, porque se der errado, se der ruim, eu não vou ficar a ver navios, né? E eu vou poder me sustentar. Outro, sim, a minha mãe sempre comentava algo comigo, minha mãe sempre já era do mercado de trabalho, né? Ela comentava assim: minha filha, você tem que ter seu dinheiro, né? Para que você não precise pedir R$1 para o seu esposo para comprar as suas roupas íntimas, Estou um ouvindo sapato a minha mãe falar para isso. você. Então, querendo ou não, a gente fica com isso. No nosso subconsciente, e a gente se preocupa, né? A menina, quando ouve isso, a jovem, ela fica: realmente, eu preciso me resguardar. E não é uma questão de uma preocupação: olha, é bom que você tenha um trabalho. Hoje, o casal pode construir projetos juntos, ambos trabalhando, ou suprir uma necessidade financeira, dependendo do ciclo da família, mas era uma questão de uma proteção mesmo, caso o casamento viesse a ruir, caso houvesse uma traição e tudo mais. E realmente, eu falo por mim, eu entrei no casamento assim, com receio e não sabendo o quanto isso ia durar. E quando chegava 1 ano de casado, eu falava pro meu marido: meu Deus, gente, tá durando. Agora 21 anos quase, eu não faço mais essa brincadeira. A gente não tá nem contando mais a quantidade de tempo de casados. Mas chegava 2 anos. Rafa, 2 anos tá durando. Então, é engraçado a gente contar, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Porque tudo isso vem carregado com uma ideologia que já havia sido disseminada na sociedade ao longo das civilizações.
A Bíblia, ela vai trazer ideia de unicidade. Uma só carne. Nem é unidade, é unicidade. E há de ter uma entrega total. Só que depois de uma década de casada, eu ainda estava com o pé atrás. Como é que eu vou ter filho e ficar totalmente dependente financeiramente? Joyce, nisso eu suportei tanta coisa. A empregada. E aí eu nunca percebi que eu suportava muitas coisas de uma pessoa qualquer. Que não era o seu esposo. Que não era meu esposo. Para que eu não tivesse a total dependência nele. Mas você tinha o seu salário no final do mês. Eu me achava independente e qualquer coisa eu já construí ali uma segurança. Mas aquilo era uma prisão para mim e eu não percebia isso. Eu só fui conseguir perceber isso quando eu me permiti sair dali. E foi muito difícil, porque na maternidade, durante o período ali, no comecinho da maternidade, quando precisou voltar a trabalhar, eu entrei numa crise existencial muito forte, porque eu queria ficar em casa, como eu sempre almejei, com o meu bebê, mas eu não queria parar de trabalhar no meu cargo ali, na empresa, onde eu tinha dedicado 11 anos da minha vida. Ou seja, agora você estava pensando sobre a Tamires esposa, a Tamires mãe, que se percebeu agora num novo ciclo, numa nova história, e se deparou com aquela outra Tamires que estava construindo uma carreira, que estava zelando para ter o seu salário, que se submetia a alguns, digamos, abusos, porque você já confidenciou comigo, em termos psicológicos, mas se submetia ali. E agora estava a Tamires, que se estava submetendo àquilo que a palavra estava te direcionando, a ser a mãe, a ser a esposa, que estava submetendo também aos cuidados do marido. E a mulher realmente entra em conflito, é uma coisa assustadora, né? Eu fiquei 5 anos, um pouco mais, em casa, e eu às vezes queria comprar alguma coisa, e quando a gente trabalha, a mulher trabalha, a gente fala, eu compro uma coisa e a gente não dá satisfação pro marido, né? Se é uma coisa assim que não tem tanta significância, digamos, uma compra grande, de grande volume financeiro e tudo mais. Só que aí você trabalha, às vezes tem que adequar as questões financeiras do lar. Então eu passava o cartão e chegava a notificação para o Rafael de SMS no celular dele. Ele, nossa amor, mas comprou tudo isso de cartão, né, no mercado, o que você comprou? Eu entendia que era só para entender como que tava as contas, não era uma questão assim, você gastou um absurdo, algo opressor, não era isso. Mas aquilo me afetava, eu me sentia muito afrontada, sabe, assim, como assim? Né? Quando eu trabalhava, eu não tinha que dar satisfação, e agora você tá olha como que né, como as coisas mudam, e o quanto que a gente tem que entender isso no casamento e ser parceiros e ter essa unicidade que você comentou. E eu fiz um tempo, Tamires, uma mentoria de uma coaching, e eu estava falando que eu estava no lar naquele momento e tal, mas eu estava querendo fazer uma transição de carreira. E ela olhou para mim e ela disse assim, como que você se sente bem dependendo do seu marido financeiramente? E aquilo me afetou tanto, porque eu já estava num período de busca de leitura de palavra, já tinha começado os estudos na faculdade de teologia, e eu estava me sentindo muito realizada no lar. Já tinha saído daquele processo de luto, né? De não estar mais no mercado de trabalho. O Senhor estava falando muito comigo. A questão da espiritualidade mudou totalmente, porque a gente acaba tendo um tempo maior para leitura devocional, para oração. A gente tem um discernimento mais afinado quando a gente está em casa, diferente de uma mulher do mercado de trabalho, que o tempo realmente acaba sendo um pouco mais reduzido. Então, eu fiquei brava, porque eu falei, quer dizer que eu posso me submeter a uma empresa, né? E a gente não está querendo trazer aqui nenhum movimento para falar que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não deve estudar de maneira alguma. Mas a gente escuta isso da outra parte. Mas você não tem vergonha se você depender do seu marido? Eu falei, por que eu não posso depender do meu esposo? Eu comecei a me fazer essa pergunta, por que eu não posso? Né? Se ele pode prover, por que eu não posso, né? Então é muito interessante isso que você está trazendo hoje para a gente, e a gente refletir sobre essas questões, né? Porque quantas mulheres devem estar
não só levaram 11 anos, mas estão há mais anos casadas e ainda se estão se deparando neste mesmo labirinto de pensamentos filosóficos acerca de coisas que elas pensam e que elas não sabem, mas elas foram influenciadas. E mulheres cristãs, inclusive. Muito. Em relação ao casamento, nós vemos essa dificuldade de entrega total. Em relação à maternidade, eu já comentei aqui também, como que ideias de que filhos, eles realmente são uma carga muito grande e como prejudica a mulher. Outras ideias no feminismo vai trazer que filhos aprisionam a mulher. E também nós vamos ver que prejudica nessa essência de se entregar à dependência de Deus. Nós entregamos a nossa confiança em um movimento. E a partir da hora que nós fazemos isso, escolhemos isso, nós tiramos a nossa vida da dependência de Deus. Como que eu saí desse conflito? Quando eu vi o agir de Deus trabalhando na minha vida para que tudo desse certo, para que eu ficasse em casa. Porque até então eu precisava trabalhar. Mas eu vi Deus agindo de uma forma grandiosa ali dentro do meu lar para que me proporcionasse eu ficar ali. E a partir deste momento eu entendi, é aqui o meu lugar. Deus mudou as coisas e abriu as portas para que eu possa ter essa oportunidade. Nem todas as mulheres têm. Mas Deus trabalhou assim para acabar, eu acho que com o meu conflito que eu tinha, que surgiu dentro de mim. Para onde que eu vou agora? Como eu disse para você, Joyce, eu não tinha uma rede de apoio. Eu não tinha com quem contar. E tudo aquilo ficou muito... afligiu mesmo muito a minha alma. E a partir deste momento que a maternidade veio, eu fui começando a procurar respostas. E aí eu vou procurar onde? Olha só que interessante como que o movimento feminista também vai colocar a mulher que está no lar como aquela que não cresce intelectualmente. Estagna, né? Vai comparar a mulher que fica em casa como uma débil mental. E foi a partir deste momento que eu comecei a procurar aprender mais. Não para melhorar a minha carreira, mas melhorar o meu interior, o que eu entendia de mundo, para crescer intelectualmente para mim mesmo. Para que eu, como pessoa, pudesse ser uma pessoa melhor e compreender as coisas. A filosofia é muito importante nisso. Porque, olha só um exemplo. Platão, ele trouxe uma espécie de... uma alegoria. Você já deve ter conhecido, já ouviu falar da caverna de Platão. É uma alegoria que ele criou, onde dentro de uma caverna havia prisioneiros completamente imobilizados. Eles só conseguiam olhar para o fundo da caverna. Eles não conseguiam voltar a sua cabeça para ver a entrada da caverna. E eles só viam sombras. Eram só pessoas passando por trás, animais, vento que movimentava as árvores. E eles acreditavam que aquelas sombras eram a realidade. Até que um consegue se libertar, sai da caverna e vê o mundo como ele de fato é. E ao retornar para avisar os outros o chamaram de louco. Essa pessoa que fugiu, Platão, ele quis dizer que é o filósofo, aquele que passa para pensar em como são as coisas, que não quer mais ver apenas as sombras de tudo, mas quer compreender de forma completa. De forma iluminada. Isso. A filosofia vai dizer que a pessoa consegue se libertar dessas sombras, do que é falso em si, essa é uma percepção falsa, através do pensamento. Nós, como cristãos, não, a gente vai ter um outro entendimento. Que existe a verdade. Uma única verdade. E essa verdade liberta. Mas nós não somos capazes de alcançar essa liberdade por nós mesmos. Precisamos do agir do Espírito Santo na nossa vida para revelar a verdade.
E eu vejo a maternidade na minha vida como um catalisador que o Espírito Santo usou para me revelar a verdade, para que eu entendesse o evangelho de uma forma mais completa, de uma forma mais clara. Como eu falei, parecia que eu via de uma forma bem esbranquiçada tudo, e de repente, depois da maternidade, tudo ficou mais vívido, com mais cores. Quando a Bíblia fala que nós somos servas, né, aqueles que escolhem viver como imitadores de Cristo são servos, nós vamos entender muito bem isso na maternidade. Tem outra forma mais rápida e mais brutal de entender o que é servir do que quando nós temos no nosso braço um bebezinho recém-nascido, Joyce. O nosso corpo está uma bagunça. A nossa mente está uma bagunça. E não temos tempo para isso. Nós temos que cuidar 24 horas de um ser completamente dependente de nós. Isso é servir. E nós nos dispomos a isso. Somos capazes de vencer qualquer coisa para que aquela criaturinha pequenininha possa ser bem cuidada. A maternidade, ela foi esse catalisador na minha vida. Eu entendi o que é ser servo, enfim. Eu entendi a grandiosidade do que é viver não para si mesmo, mas dedicar a sua vida ao serviço. É nisso que está o nosso valor. E é através do servir que nós glorificamos a Deus, que é o nosso propósito de existir. Eu entendo hoje que o Espírito Santo usou a maternidade como catalisador mesmo para que a minha visão de mundo pudesse compreender as coisas não mais como a sombra, mas como algo do jeito que realmente é. Como o cristianismo pede que nós venhamos a ser. Como nosso estilo de vida tem que ser. É o servir, para que a nossa vida tenha sentido, para que faça sentido, para que nós vivamos para a glória de Deus. Então, quando eu olho para a minha versão anterior, a maternidade, eu não vejo a minha vida muito de forma que glorificasse a Deus. Mas quando eu vejo os meus filhos aprendendo as coisas que são do reino de Deus, quando eu declaro da vida deles que eu não estou criando nem para mim, nem para o mundo, eu estou criando filhos para o céu. Quando eu vejo essa missão que me foi concedida, eu vejo um propósito enorme. E isso me dá um sentido de vida muito grande. Se eu for parar para pensar que eu não tinha lá disposição, lá atrás, para evoluir espiritualmente ou intelectualmente, agora muito menos. Agora com 2 filhos para criar muito menos, mas ainda assim a gente consegue tempo. Porque eu passei a entender que eu preciso mesmo ser melhor para que eu possa criá-los do melhor jeito possível para Deus. Ou seja, o seu testemunho nos faz refletir o quanto Deus apresenta a você o ser mulher, o propósito, uma missão como esposa, como mãe, de olhar para si não apenas para atender os seus desejos como Tamires, mas também para o entorno, né, que é o servir, e isso de fato é maravilhoso. O movimento feminista, você disse que ele é encantador. Por exemplo, meu corpo, minhas regras, eu visto o que eu quiser, não mereço ser assediada, e só que isso acaba encantando o coração de meninas, de mulheres, e mulheres até de uma certa idade, de senioridade, inclusive. É isso mesmo, né? Nós dançamos do jeito que nós quisemos, nós falamos do jeito que nós quisemos, só que isso traz uma consequência terrível para a sociedade, né? O número de abuso infanto-juvenil tem aumentado, pedofilia, violência contra mulheres, porque acaba apelando, e o outro, aquele que tem um olhar para praticar o mal, isso é um prato cheio, na verdade, né? Aquilo que você disse sobre a questão da revolução sexual, tudo que nós vemos hoje no entretenimento, na cultura pop, nas músicas, com músicas que acabam, inferiorizam muito a mulher, e a mulher canta, a mulher se veste para dançar essas músicas, elas se sentem empoderadas, mas na verdade aquilo está mostrando o que
o que elas acham que o machismo só evidencia a mulher, a gente vê agora muito da liberdade do que elas acreditam ter por conta do feminismo, vulgarizando muito mais essa mulher, né? E isso é assustador, porque eu tenho uma filha, você tem uma filha, e a gente começa a olhar e ver o entorno delas, nossa, olha a situação da sociedade de hoje, né? E a gente tem receio de como vão olhar para as nossas meninas e o quanto a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado para ensinar a verdade bíblica para as nossas filhas, de maneira que elas se conheçam a partir do propósito original que Deus as criou e que elas sigam os princípios bíblicos, né? Ou seja, existem pessoas que têm filhos para ser grandes juízes, grandes políticos, médicos, professores, pessoas célebres da sociedade, mas se esquecem de educar os seus filhos, criar os seus filhos para resplandecerem a glória de Deus. E o nosso maior propósito, ele não é para uma questão terrena, mas ele é para uma questão de toda uma eternidade. Muda toda a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de gerir a nossa casa. Porque isso o Senhor confiou de fato também em nossas mãos, né? E você comentou sobre a questão da teologia feminista. Não só a teologia feminista, que eu me deparei na faculdade, como a teologia negra, a teologia indígena. E o movimento feminista, ele está impregnado em todas as esferas. Na esfera antropológica, na esfera política, na esfera da educação e também, assustadoramente, na questão bíblica, né? Na teologia feminista, com deturpações de interpretações bíblicas, a ponto de pessoas feministas, inclusive que se dizem cristãs, falar que tem que olhar para Deus como uma mulher. Como uma deusa mulher, né? Então isso é muito preocupante. A gente sabe que a gente não tem tempo para todas essas coisas hoje, mas é um abrir de olhos para nossas irmãs, para as nossas meninas, para as nossas adolescentes. Talvez elas possam se deparar, como você, Tamires, e começar a estudar, a pesquisar, mas o ponto de partida é leitura bíblica. Conhecer o Deus que nós dizemos professar, dizemos crer, olhar para Ele, qual o propósito que Deus criou a mulher, os atributos que Ele compartilha para conosco, e em que e como vamos resplandecer a glória de Deus na sociedade a partir do crivo bíblico. Se a gente for estudar qualquer outra coisa sem o crivo bíblico, a gente se perde, não é? E outro ponto, eu falei já da questão do casamento, como ele fica fragilizado diante do movimento feminista, das suas ideias, e que a Bíblia procura fortalecer. A maternidade, como a Bíblia coloca como bênção, como herança, mas o movimento feminista vai colocar como prisão para as mulheres. E um outro ponto que me chama muita atenção, que nós da igreja aderimos também, é o vitimismo. É o vitimismo, porque coloca a mulher numa questão de oprimida, de vítima. De quem? Dos homens. Joyce, você e eu temos filhos, meninos. E o que o movimento feminista fala? Que todo homem é um potencial estuprador. Você vai querer viver numa sociedade que vai tratar o seu filho, que você está criando com os valores cristãos, para ser um homem protetor, um homem de bem. Ele vai ser tratado assim, a voz dele não vai ser ouvida. A imagem masculina dele vai ser diminuída. É isso que acontece. As mulheres são colocadas o tempo todo como vítima. E nós aceitamos isso. Só que não é isso que a Bíblia traz para nós. O que a Bíblia vai nos ensinar? Que eu e você, que nós somos mais que vencedoras através daquele que primeiro nos amou, através de Jesus. Não podemos aceitar um pensamento vitimista, porque nós somos vitoriosas. Nós somos vítimas do pecado, mas Cristo nos libertou. Assim como o homem, né? Assim como o homem. Se vamos falar de vítimas, assim, vítimas, até vamos falar na questão do pecado como consequência, mas culpados por esse pecado, por isso que colhemos toda a questão da consequência do que o pecado trouxe consigo, não é? Então, é muito bom esse ponto que você trouxe, ô Tamires, importantíssimo, porque realmente, só por fato de ser só é vítima em si, quantos meninos também sofrem? Quantos são abusados? Quantos são que estão também expostos em questões, né? E uma coisa muito importante que você disse também, são mulheres muito empoderadas dentro da casa, enfraquecer a figura do pai. E o quanto a figura do pai é importante, tanto para a menina,
quanto para o menino. Né? A gente conversou sobre isso, né, numa caminhada que nós tivemos. E a figura do pai ela é importantíssima, encoraja os filhos. Não é? Traz segurança para os filhos, né? E isso é bacana porque a mulher ela tem aquele senso de proteção, de cuidar, é nosso isso. E o pai fala, vai, né? Não, pula, eu tô aqui, eu te seguro. Então isso traz um senso de segurança, isso traz um senso de encorajamento. E infelizmente muitas mulheres acabam só ela querendo cuidar, só ela querendo prover, o marido acaba tendo uma figura enfraquecida como pai, como marido. As meninas perdem a referência do que é ser um bom esposo, uma referência do que é ser um provedor, uma referência do que é ter um pai, muito por conta das vezes de uma figura de uma mulher que não está sabendo o que é ser uma mulher dentro do lar. À luz da palavra de Deus. E traz uma consequência terrível, não é? A gente está falando sobre pais presentes, mas aí já tem uma relação em termos de casamento, que pode ser até um próximo ADcast. Mas, Tamires, em termos bíblicos, você quer trazer referências importantes sobre essa questão de onde surgiu o movimento feminista? Eu acredito que eu tenho a resposta, mas é bacana você falar sobre isso. Onde surgiu, né? Se nós olharmos ao longo da história, onde você percebe que isso deu, vamos falar, startou, né? Teve o início de tudo. Século XVIII começou as proto-feministas a trazer ideias de como meninas deveriam ter a mesma oportunidade de estudar que os meninos, desconsiderando completamente que naquela época as escolas mais preparavam os homens para a guerra do que realmente ensinava matérias. E depois nós vamos ver que as escolas foram preparadas realmente para que a Revolução Industrial pudesse produzir trabalhadores e não mais pensadores. Nós vamos ver que essa ideia de que as mulheres precisavam ir para as escolas também, que elas eram fúteis porque não iam para as escolas. Eu esqueci o nome da protofeminista que é Mary, eu não lembro o sobrenome, que é bem difícil de pronunciar. Ela entendia isso, de que as mulheres eram fúteis, queriam só saber de maquiagens e roupas, porque elas não iam para as escolas. E hoje todas as meninas vão para as escolas. E se você for ver os vídeos que mais fazem sucesso com as mulheres, tutorial de maquiagem. Não é ciência quântica. Então, é assim, realmente uma predisposição, né, das mulheres para tal coisa. E o que nós vamos ver é que as meninas foram para as escolas ficou um ambiente menos adequado para os meninos, para a energia masculina, e mais adequada para as meninas. Mas isso não mudou o que ela pensava. Não mudou, que as meninas iam ter uma vida mais intelectual, interesses mais intelectuais. E quando nós vamos ver a história, antes dos pensamentos feministas, vamos ver grandes mulheres, filósofos, cientistas, mulheres maravilhosas. Nunca necessitou de movimento nenhum para que as mulheres fossem destaque na sociedade. E na Bíblia nós encontramos muito disso também. Então, não há necessidade mesmo de um movimento para falar para você que você só trabalha por causa dele. Quando nós vemos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mulheres que trabalham. Mulheres sempre trabalharam. Se nós olharmos Provérbios 31, nós vamos ver um perfil de mulher que não é uma mulher fútil, que não é uma mulher acomodada, que não é uma mulher desleixada. Muito pelo contrário, nós vemos uma mulher ativa, perfil de mulher ativa, perfil de mulher que faz muito bem uma gestão e que toda a casa é honrada por conta do posicionamento daquela mulher. Pessoas ricas, há poucos séculos atrás, eram uma raridade. São essas as mulheres que podiam ter a possibilidade de ficar em casa. Fora isso, a grande maioria das mulheres precisavam trabalhar junto com seus maridos. Essa ideia de trabalhar fora, ela veio junto com a Revolução Industrial. Porque até então as pessoas tinham sua terra, sua casa. Ali na sua casa mesmo, a pessoa era o ferreiro, construía as ferramentas, ou costurava os sapatos, as roupas. A família inteira era envolta naquela função. Tinha sua terra, então trabalhava, cultivava aquela terra. O trabalhar fora foi quando veio a tecnologia, as máquinas, que colocaram num espaço fechado
E era muito hostil aquele ambiente, por isso os homens foram. Depois veio as guerras, que os homens tiveram que sair daquele local para lutar as batalhas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E também para votar, né? Tem uma questão explicativa sobre essa questão dos homens às guerras e a necessidade de ter o voto também, né? A representação. E então aí que nós vamos ver que as mulheres foram para o chão de fábrica substituir os seus maridos, só que era um ambiente extremamente hostil. Quando que muda isso? Quando a tecnologia avança e surgem trabalhos mais leves. E não é uma questão de uma conquista de um movimento. É uma coisa que aconteceu organicamente. Surgiu trabalhos mais leves que possibilitou as mulheres sair de casa para que elas auxiliem seus maridos na questão financeira da casa. Ou, às vezes, seus filhos já estavam criados e elas podiam se dispor a isso. Então, a mudança inteira que a Revolução Industrial trouxe, junto com o capitalismo, possibilitou que as mulheres trabalhassem fora. Às vezes porque realmente queria, mas a maioria das vezes porque era necessário. Mas a questão é que durante todo o período da humanidade, homem e mulher, os homens e as mulheres se uniram para que eles pudessem sobreviver. Essa união nos trouxe até aqui. Somos uma raça que predomina. Assim como o Senhor falou, vai e domine toda a terra. Mas isso foi juntando as forças. Perfeito. Hoje, que nós vemos, até mesmo dentro dos lares, é uma disputa de força. E não é, então, muito incomum ver os divórcios por conta disso. Ou seja, não são os filhos que vai prejudicar o casamento, mas a maneira como olhamos para ele, tanto o homem quanto a mulher, a disputa de forças que pode trazer um casamento não ser bem sucedido. Olha que interessante, né? E a forma como nós olhamos para o casamento, a forma como nós olhamos para os filhos e a forma como nós nos posicionamos diante de muitas coisas em que estamos inseridas. Tamires, o nosso tempo acabou. Nós vamos ter que marcar um episódio para dar continuidade sobre essa questão, porque eu sei que você tem muita coisa para trazer sobre o impacto acerca dessa revolução industrial, o que trouxe sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, o impacto na filosofia que já vinha desde lá de trás e também o impacto na política, né? Porque a gente está acompanhando muitas coisas aí, muitas pautas feministas que estão sendo inseridas em projetos de leis que têm a ver com a questão a favor do aborto, a questão da saúde da mulher e tantas outras coisas estão sendo aí trabalhados por esse movimento. Mas a gente vai precisar marcar, deixo aqui já o convite para você. Queria perguntar se você quer deixar uma mensagem final, principalmente para as jovens, essas adolescentes que estão nos assistindo também, né? Que estão iniciando a sua carreira, quem sabe agora, em breve estarão se casando também. Para as meninas, para as jovens, eu realmente aconselho a tratar o seu noivado, o seu namoro, para verificar se a pessoa que você escolheu realmente ela está de acordo com a palavra de Deus. Se aquela pessoa, se aquele homem que você está ali colocando na sua vida é temente ao Senhor, estuda a palavra, vai ser o bom provedor. Isso é essencial para que você tenha confiança, depois de assumir o casamento, a confiança de se entregar completamente ao matrimônio. De ser aquela pessoa, aquela mulher que vai ser submissa ao seu marido. É necessário, é absolutamente necessário que este homem seja submisso a Jesus. Somente dessa forma se dará certo de que você, menina, jovem, seja submissa a ele. Para as mães, vamos relembrar o versículo que diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Esse versículo é muito interessante porque ele não fala que nós devemos ensinar o caminho, mas ele fala que devemos ensinar estando nós no caminho. Ele não usa o caminho, ele usa no caminho. Joyce, olha que mistério esse. Lindo. Porque os nossos filhos não vão compreender que a oração é importante
quando nós abrimos a palavra e lemos o versículo, orai sem cessar. Como é que ele vai entender? Quando nós estamos orando sem cessar, quando eles veem isso na gente. É estando no caminho que eles aprendem pelo exemplo. Nossos filhos não vão compreender que a palavra de Deus é importantíssima. Ela deve ser estudada e aplicada no nosso estilo de vida. Ela não vai entender isso com a gente mandando nossos filhos uma vez por semana na EBD. Isso não é o suficiente. Ela vai compreender quando ela vê nós, no nosso devocional, no nosso estudo diário, fazendo o uso da palavra de Deus, aprendendo e aplicando e ensinando o tempo todo. Olha, eu tomei essa decisão porque assim pede a palavra de Deus. É estando no caminho, papai, mamãe, é estando no caminho que você vai ensinar seus filhos. De uma forma que ele jamais vai se esquecer, de uma forma que ele não vai se desviar. Porque ninguém coloca em prática quando você vê a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Mas quando a criança aprende o que é verdadeiro, ela vai rejeitar o que é o engano. É estando no caminho que os seus filhos vão aprender de acordo com o seu exemplo. E é isso, Joyce. É tudo isso. Que maravilhoso. E para encerrar este episódio incrível, disse que era polêmico, quero deixar também uma mensagem para as nossas jovens, para as nossas mulheres que nos acompanham, que é o seguinte: a gente precisa voltar em Gênesis e perceber quem é o inimigo das nossas almas. O nosso inimigo não é Deus. O nosso inimigo quer que nós olhemos para nós e para que nós realizemos os nossos desejos carnais. E isso tudo trouxe uma consequência terrível. Olha a semente do movimento feminista. E quando o movimento feminista diz que o movimento deu voz às mulheres, nós bem sabemos que Jesus, ressurreto, ele olha para Maria e ele diz: vá e anuncia que eu estou vivo. Fique com essa mensagem em nome do Senhor Jesus e lembre-se de quem deu a voz a você. Deus abençoe. Nós ficamos aqui com mais esse episódio da TheCast e nós nos encontramos no próximo episódio em nome do Senhor Jesus.